Bom, a gente viu lá que a Jane foi capturada e tudo mais, né? E o que aconteceu com o Clayton quando ele chegou? Quando o Clayton chegou, que ele percebeu que a Jane não estava, ele procurou e não achou. Subiu, foi lá falar com o Turan, que essa altura a febre tinha cedido. Misteriosamente cedeu, acabou a febre. E ele perguntou pro Turan e o Turan ficou surpreso, porque ele realmente dessa vez ele não tinha culpa nenhuma. E ele falou: "Olha, eu não sei, eu tava aqui inconsciente ou semi-inconsciente". Ele falou: "Não ouvi nada, não vi nada". Aí o Clayton desceu, pegou a lança e saiu chamando, andando pela selva, procurando. E como ele não era um rastreador, ele passou um monte de vezes pelas pegadas, mas nem percebeu. Falou, bom, começou a gritar o nome dela, tal, acabou atraindo um leão, que ele teve que fugir, subir em cima da árvore, aquela coisa toda, ficou lá e o leão ficou rodando em volta da árvore. Ele acabou tendo que dormir na selva, lá na árvore, no alto da árvore. Quando amanheceu, o leão tinha ido embora, ele desceu e foi lá ver o Turan, e o Turan estava sem febre, mas estava muito fraco. Então, apesar dele não gostar do Turan, ele foi lá e ajudou e cuidou dele, foi buscar água, buscou comida, tal. E tava nessa situação toda, quando de repente quem ficou com febre foi ele. O Turan já estava bem melhor e quem caiu com um febrão, assim que não, né, tava um horror, foi o Clayton. E ao contrário do que o Clayton fez, que cuidou do Turan, o Turan é aquela pessoa péssima, né? Aquela criatura, né? Tava nem aí. Cada um com seus problemas, né? E o Clayton morria de sede e não queria também pedir, né, pro outro, porque afinal de contas não era óbvio que ele estava precisando de ajuda. E ele tinha ajudado o Turan, por que custava o Turan ajudar? Então ele também não pediu. Aí ele conseguiu descer, encheu uma latinha com água, trouxe a latinha para cima, né? Que essa latinha tinha salvado lá do escaler. Aí trouxe a latinha para cima com água, foi bebendo aos poucos. E o Turana dele por aí, catando coquinho, aquela coisa, né? E o Cleito passando cada vez pior, né? A febre aumentando, ele se sentindo cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco. Até que ele não conseguiu mais se virar sozinho e pediu ajuda para o Turan. Falou, por favor, me dá um pouco de água. Aí o Turan olhou assim com aquela cara, pegou lá um negocinho de água e falou para ele, você quer água? Aí eu falei, por favor. Ele falou, então. Ele falou, sabe quando você vai tomar essa água? Nunca. Sabe por quê? Ele falou, quem mandou você ficar falando de mim, falando mal de mim, tentando me proteger a Jane de mim? Por que você quis aquela mulher só pra você? Por que você não compartilhou ela comigo? Você é que espécie de criatura é você? Compartilhar uma mulher? Ela é uma pessoa. Não cabe a mim esse tipo de decisão. E eu sim protegi e protegeria mesmo. Enquanto eu tivesse força, eu protegeria mesmo. Onde já se viu? Que criatura mais vil que é você? Aí eu falei, Pegou e virou assim a água no chão, deu aquela risadinha assim, falou, danou-se, tchau pra você, fui. E foi embora. Catou a lança e largou o Cleiton lá sozinho. Fraco, né? Quase morrendo. E o Toran catou a lança e resolveu ir em direção ao norte, ver se arrumava alguma coisa, se achava alguém. E foi caminhando. Aí ele foi em direção, acabou encontrando a cabana do Tarzan, que ele não sabia que era do Tarzan. Aí lá ele achou umas coisas, uma corda, um cantilzinho, pegou lá e continuou andando.
Ficou lá um dia, 2 dias, né? E depois continuou andando. É que ele foi devagarzinho, né? Tava bem na dele, ele também ainda tava fraco. E foi andando pro norte. E aí a gente volta lá pro acampamento onde estava o Tennington, né? Que era ao norte de onde estava o Clayton. E o Tennington e a Mrs. Strong estavam conversando e falando do professor Porter, que ele parece que estava meio zureta, né? Porque ele parecia não se dar conta de onde estava. Aí o Tennington contou que viu outro dia ele de chapéu, andando com as mãos nas costas, assim, todo emperticado, indo, né, num passinho. Ele falou, professor, pera, onde você vai? Ele falou, vou reclamar com o governo. Onde já se viu? Não chegou uma única postagem pra mim. E eu tenho certeza que eu recebi cartas da Jane, que ela sempre se comunica comigo. E não tem isso que eu tô pensando, ixi. Professor, olha bem onde é que a gente tá. A gente não tá em Washington. Olha bem, olha. Tem, né? Wake up. Não estamos lá. Nós estamos na selva. Nós sofremos um naufrágio. Aí diz que ele teve assim uma coisa de lucidez, começou a se desesperar. Onde está minha filha? O que aconteceu com a minha filha? Aí o Tennington falou, não, então vamos voltar lá, quem sabe tá lá. E ele, né, saiu do ar de novo, talvez em defesa, por defesa mesmo, sei lá, e voltou com ele. E aí a Miss Strong falou, olha, ele pode parecer que ele não tá preocupado com a filha, mas eu tenho certeza, eles são muito apegados e tudo mais, né? Aí o Tennessee falou, sabe, eu imagino que pra você seja pior do que pra todo mundo, né? Ela falou, Ela falou, a Jane é como uma irmã pra mim. Eu falei, não, sim, aí além da Jane, o Sr. Turan. Eu falei, eu até gostava do Sr. Turan, achava ele uma pessoa simpática, mas não se compara, né? Ele falou, não era meu amigo, né? Eu falei, mas vocês não estavam noivos? Ele falou, pelo amor de Deus, não, claro que não, tô noiva dele. Ele é uma pessoa agradável e tal, mas não, nada disso, nem penso nele dessa forma, nunca pensei. Aí o Deus falou, então tá, quer dizer que aquela conversa toda, né, do Turan, que tava noivo, né, ele saca que era tudo mentira do Turan. E ele fica todo felizinho, todo, né, assim, porque ele acabou desenvolvendo por ela um sentimento, né, desse tempo todo que eles ficaram convivendo. Aí ele quis falar pra ela, mas ele se atrapalhou, ele se engasgou, ele falou, sabe, tem uma coisa que eu quero falar faz tempo, não, mas que veio, gaguejou, mudou de assunto, e falou, não, temos que arrumar tudo antes que chegue as chuvas, né, e saiu assim. Mas, né, ela esperta, sacou o que era, e ficou bem feliz com o interesse do Tennington sobre ela. Aí a gente vai dar uma olhadinha agora o que aconteceu com a Jane. A Jane, né, desmaiou, chegou lá, e aí aquelas mulheres começaram a ajudar. E ela estava muito fraca, muito assustada. E as mulheres lavaram ela e deram comida, arrumaram cabelo e pentearam e alimentaram ela. Ela foi ficando cada vez mais forte e criando uma esperança de conseguir sair dali, né? Aí, de repente, ela percebeu que aquelas mulheres eram sacerdotisas. Aí ela falou, se elas têm um Deus, eventualmente elas têm um conceito de moral, de compaixão, de respeito ao próximo, né? Ela falou, mesmo que elas adorem um Deus diferente do meu, se for uma divindade boa, né, benéfica, talvez eu consiga me salvar, sair bem. Então ela começou a alimentar esse tipo de esperança, até que um dia chegou uma mulher, né, diferente, que olhou para ela, uma mulher muito bonita,
saiu, aí de repente entraram umas outras mulheres e começaram a vesti-lo com uma roupa toda diferente, um negócio cheio assim, né, os negócios de ouro na cabeça, tal, uns colares. E ela, né, ficou meio assim, tal, aí ela foi levada, né, por um corredor e tudo, acabou chegando no pátio. Aí quando ela viu o altar, ela falou, ixi, mas não prestou, né? Ela falou, viu, vou ser sacrificada, porque ela viu lá o altar com aquelas marcas castanhas, né, de sangue seco, e percebeu pela estrutura de toda a coisa que ela seria sacrificada, né, que era uma religião de sacrifício humano, que utilizava o sacrifício humano. Aí ela foi amarrada e tal, e foi deitada na pedra do altar, e aqueles homens, né, começaram aquelas danças e aquela mesma coisa, né? As mulheres depois entraram com as taças, né? Tudo que aconteceu com Tarzan começou a acontecer com ela. Nesse meio tempo, o Tarzan vinha vindo e ele vinha lascado, né? Porque ele tinha escutado lá a descrição, né, do jovem gorila, da mulher, e ele tinha certeza que era a Jane. E ele foi correndo, ele veio, foi muito mais rápido do que os homens levando a Jane. Ele chegou no sopé da montanha, que para trás tinha a cidade de Opar, em 48 horas. Ele tá cansado, exausto, mas ele não parou um segundo. Né? Porque ele falou, não é possível, né? Ela chegou tão perto, tá aqui, e eu vou perder, e perdê-la de um jeito tão terrível, né? Nunca mais vou poder nem vê-la. Aí ele vai, faz aquele caminho que ele tinha feito para a Câmara do Tesouro, né? Aí ele desce lá a montanha, entra no túnel, pula o poço, entra no outro, desmancha a parede lá e entra. E tenta sair. Só que essa porta que ele tenta abrir, ele não consegue. Mesmo ele sendo super forte, ele não consegue abrir. As trancas são muito fortes, de madeira muito firme ou de pedra, sei lá. Ele não consegue romper. Ele tenta romper aquilo, mas não consegue. Aí ele pensa em voltar. Aí só que quando ele fala, eu vou voltar. Muito bem, eu vou voltar, mas aí eu vou sair a milhas de distância de Opar até eu chegar. E se não der tempo? Nisso ele ouve o barulho da dança e ouve a voz monótona da lá rezando, né? Ele fala, ai meu Deus, tá quase na hora. Aí ele vai, ele procura um jeito, aí ele pega uma pedra e ele tinha uma corda, tava com ele, né? E ele amarra a pedra nessa corda e volta lá para aquele poço. São 6 metros de altura até a saída do poço. Aí ele vai lá, né? Balança a pedra e pá! Ele consegue lançar. Olha que ele é forte, hein? Ele consegue lançar a pedra cai e tal. Aí ele puxa a corda, firma e começa a subir. Aí só que ele começa a subir e a pedra começa a andar. E ele olha para baixo, tem aquela água lá embaixo, aquele poção lá embaixo. Mas ele não desiste. Ele continua subindo, dá um trancão a pedra assim e fica para o próximo capítulo.